Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 7 de abril de 2025, segunda-feira, e no mês de abril, sempre às 18h30, nós estaremos realizando o nosso painel espírita Joana de Ângeles. E hoje o nosso tema é Perante a Consciência. Esse tema foi retirado desse livro do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito, né, de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e de Consciência. E esse tema está no capítulo 9 dessa obra, Perante a Consciência. Quem desejar obter o livro, os textos são maravilhosos, né? E o nosso irmão Guilherme Azeredo, de São Paulo, né, é que vai conversar conosco sobre esse tema tão delicado que afeta todos nós. Estamos aqui, estávamos conversando sobre isso agora. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite, eu vou pedir à nossa irmã Carmen para ler uma pequena página e fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E a nossa prece é desse livrinho aqui, de Altivo Panfiro, pelo Espírito de Baltazar. E eu abri na lição 62, e que ela nos diz assim: a criatura que por si só traz a ansiedade, às vezes também absorve a ansiedade do mundo, torna-se preocupada com as provocações externas, inquieta por força da opinião coletiva, perturbada pelo que absorve da sociedade de um modo geral. O ansioso, para controlar suas emoções, precisa estar, em primeiro lugar, alerta ante as suas próprias manifestações de desarmonia. Depois, procurar orar continuamente e, finalmente, pedir a Jesus que o torne uma pessoa equilibrada diante da lei e atenta aos movimentos que se efetuam em torno dela. Então, é uma lição muito pertinente para o dia de hoje, não é? A questão da consciência, de como nós estamos lidando com a nossa ansiedade, que é uma realidade da humanidade. E que nós, nessa noite de hoje, possamos aproveitar bem o nosso amigo aqui, Guilherme, que vem nos trazer lições importantes para o nosso dia a dia, lições que nós precisamos estar com consciência da realidade que nos entorna. Que Jesus abençoe nosso amigo Guilherme e que torne essa noite de hoje muito proveitosa para todos nós. Graças a Deus. Guilherme, você tem até 7h25, se precisar ir até 7h30, 19h30, para fazer suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. A palavra está com você. Amém. Obrigado, querida, pelo convite para a gente estar aqui refletindo sobre um tema importante, né? Como estávamos conversando com a Rosa, as tragédias de Petrópolis e de vários pontos do nosso país devido às chuvas, que muitas vezes lesam financeiramente, mas algumas lesões que não são visíveis, que são as lesões emocionais, né? Então, o espírito ele vai passar por várias vicissitudes, várias experiências, que é a forma que o espírito tem para crescer. Das experiências vividas, elas podem ser utilizadas como força criadora para o crescimento, para a evolução, ou simplesmente processos traumáticos, que faz com que, por exemplo, o tema de hoje, uma consciência de culpa, que torna-se um grande obstáculo para o seu próprio crescimento, né? Então, como já dizia Guimarães Rosa sobre as vicissitudes da vida, ele fala assim, que a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, afrouxa, sossega, depois desinquieta, e o que ela quer da gente é coragem, né? Então, coragem não é ausência de medo, coragem é capacidade de enfrentar os próprios medos, né? Enfrentar aquilo que nos martiriza intimamente, ou por processos, como foi lido aqui, onde a gente tem dificuldade de viver a ansiedade, excesso de vivência no futuro, e hoje nós vamos tratar um pouquinho da culpa,
que é excesso de visita ao passado, né? Então, eu gostaria de começar no texto de Joana. Ela começa de uma forma brilhante, que é o objetivo de todos nós, que é uma consciência divina. Ela inicia lá, a consciência divina irriga-me com paz. Esse é o nosso objetivo. Então, ela vai dizer: os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Diante de mim, o presente elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas, as vantagens do conhecimento, servindo-me de suporte para o crescimento interior. Então, esse é o ser consciente, buscando nas experiências do passado oportunidades evolutivas, construindo já o futuro com a proposta de hoje, não é? Então, esse é o objetivo, essa consciência de paz. E Emmanuel vai dizer que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Então, quando nós trazemos conosco processos traumáticos gerando culpa, a gente precisa fazer uma visitação em nós, para que eu precise identificar as minhas próprias necessidades e, assim, não mais de um processo de lamentação, de culpa, mas um processo de transformação. É isso que a própria Joana, a gente vai agora utilizar o livro Ser Consciente, ela vai nos dizer que o ser consciente deve trabalhar sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Então, eu preciso aprender a identificar essa minha realidade psicológica. Eu partir do ponto de um olhar para mim com sinceridade. Que existem, aqui em Taubaté a gente esconde um pouquinho, aí no Rio acho que não, né? Vocês são mais evoluídos. Mas muitas vezes a gente não quer entrar em algumas portas da consciência que nos amedrontam, sabe? E chega uma hora que eu preciso visitar essa porta da consciência, porque são lugares que a gente tem aquele medo. E a própria Joana vai dizer que nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez ou outra, a noite escura da alma. Eu vou ter que me encontrar comigo em algum momento. Então, quando eu não faço por livre e espontânea vontade, há uma força que vai nos impulsionar. Essa força chama dor. E Joana vai continuar no livro Ser Consciente, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara. Olha, sem máscaras. Ainda no plano terreno, a gente usa esse verniz social, essas máscaras. No plano espiritual, essas máscaras caem. Um dos sentimentos exatamente é a culpa que nos aprisiona no plano espiritual, né? E é o remorso que machuca, porque eu não posso me esconder de quem eu sou. Então, quanto mais cedo eu identificar isso em mim, né? Porque as reencarnações são solidárias umas com as outras. A gente desencarna, continua os mesmos, as mesmas necessidades. Então, quanto mais cedo a doutrina espírita coloca essa lente que abre os nossos olhos em relação a isso, e identificar em mim esses processos, eu começo a trabalhar, né? Olha que Joana de Ângeles vai dizer. Então, para isso, o ser não deve mais se justificar, nem se julgar, nem se recusa, nem se culpa, apenas se transforma. Ou seja, esses processos estão embutidos em mim, fazem parte de um processo de crescimento. Mas as justificativas, a falta de aceitação, me coloca no lugar chamado zona de conforto, lugar perigoso para se ficar. Então, quando eu entro num processo de estudo, de entender a mim mesmo e ir para a prática, de vivenciar essas experiências, identificando as minhas próprias necessidades, aí eu começo um processo de mudança. Senão a gente fica lá, não é? Claro que a gente precisa ter raízes. As raízes nos alimentam, mas as âncoras nos paralisam. Então, quando eu começo a ter um estudo, eu preciso olhar para dentro de mim.
ao que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e ainda se proteger aos arrastamentos do mal? Responde os Espíritos: um sábio da humanidade já vos disseste, conhece-te a ti mesmo. Então, esse processo é essencial para o aprimoramento do espírito. Senão, nós começamos reencarnação após reencarnação, a gente cresce muitas vezes no campo intelectual, né? E se a gente pegar a humanidade, a gente nunca desenvolveu tanto tecnologia, tanto processos de comunicação, e nós estamos distantes fisicamente, estamos aqui ao vivo, mas desenvolvemos muito pouco o âmbito da moralidade, né? Então, o espírito ele precisa das duas asas para a evolução, a parte do intelecto e a parte moral. Então, somente uma, a gente vai continuar exatamente estacionado, né? Tanto é que nós vemos hoje, por exemplo, pessoas extremamente inteligentes, mas com uma capacidade emocional baixíssima, né? A gente comprova muitas vezes essas situações, a gente comprova isso, por exemplo, quando o CVV nos apresenta o Centro de Valorização à Vida, o alto índice de suicídio que nós temos nos dias de hoje, né? E nós temos a dita chamada classe A, pessoas que têm mais potenciais financeiros e intelectuais com índice de suicídio altíssimos. Por exemplo, a classe médica. Então, quando a gente não identifica e não percebe as dores da alma que gritam em mim, eu vou vivendo, 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 e isso chega uma hora que não dá, a gente não dá conta. Então, a gente precisa parar um pouquinho para analisar e tratar um pouquinho das nossas emoções, não é? Porque a gente vive num grande processo de relacionamento humano e a base do Evangelho de Jesus é o relacionamento humano. Quando ele vai dizer que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é um tratado de relacionamento humano. Para que eu possa amar a Deus, eu preciso amar o próximo, mas para que eu possa amar o próximo, eu preciso também amar a mim mesmo. Então, nós vamos tratar exatamente esse fator emocional do olhar para si mesmo. Então, para ter participação, alguém poderia começar a ler para mim o texto? Será que tem algum voluntário aí para a gente conversar? Pode escolher, Rose. É, eu não sei se alguém está com o livro, eu estou com o livro aqui. Você Ah, quer então vamos lá, Rose. que eu comece a Lê, ler? lê, lê a primeira e segunda frase para a gente analisar esse processo. Diz assim, Joana de Anjos, perante a consciência. Entre os flagelos íntimos que vergastam o ser humano, produzindo inomináveis aflições, a consciência de culpa ganha destaque. Mais um pouquinho. Insidiosamente instala-se. Pode seguir? Pode seguir. Insidiosamente instala-se. E, com o ácido destruidor, corrói as engrenagens da emoção, facultando a irrupção de conflitos que enlouquecem. Mais Decorrente, mais uma frase. decorrente da insegurança psicológica no julgamento das próprias ações, abre um abismo entre o que se faz e o que se não deveria haver feito, supliciando com crueza aquele que lhe sofre a pertinaz perseguição. Maravilha. O que chama atenção são os conflitos que enlouquecem. Quando a gente não tem a percepção de que todos nós caminhamos e estamos em processo de aprendizado. Todas as experiências são necessárias, até mesmo aquelas que nós consideramos por ruins, né? Então, a culpa, como ela ocorre devido a uma fragilidade emocional. Essa fragilidade faz com que eu precise esconder de mim mesmo essas dores que gritam, não é? Então, se eu não olhar para trás e entender que o passado é um lugar que eu posso fazer uma visitação para tirar a experiência, mas eu não posso ir lá e morar lá dentro. Se eu morar lá, eu vou ficar gritando essa sensação de culpa que vai me enlouquecer. Joana também propõe o autoconhecimento.
perdão. Eu preciso analisar que, no momento da causa do ocorrido, eu preciso entender que eu não tinha maturidade o suficiente. Então, eu preciso entrar num processo de auto-perdão comigo. O Chico dizia: ninguém pode voltar para trás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode construir um novo fim. Mas você não consegue ir para o futuro ficando travado no passado. Olha o que diz o apóstolo Paulo, numa carta, se eu não me engano, aos Filipenses, dizendo exatamente isso para eles. Se ficarem parados no passado, se culpando, jamais conseguirá construir passos à frente. Ele diz assim, numa prece: Senhor, eu sei que ainda não atingi a sublimação, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Olha que gostoso. Esquecendo das coisas que atrás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Então eu preciso visitar. Então a causa dessa culpa que eu fiz a alguém, por que que a gente fica se corroendo? O que que Joana vai falar? Ué, se você tem condição, peça desculpa. E se a pessoa não aceitar? Mas já não é problema seu. O problema não é o outro me traz, é o que eu vou fazer com aquilo que o outro me traz. Ou se vai aceitar ou não, já não é comigo. A consciência de culpa é comigo, não é com o outro. É a mesma coisa o perdão, mesmo que nem o ódio, né? O ódio é o veneno que eu tomo para o outro morrer. Se eu ficar ruminando aquilo que está acontecendo com o outro, a gente não vai dar conta. E de uma certa forma, eu preciso entender que a culpa não é tão ruim assim. Ela é um alerta para a gente, né? O Sandro Klinger, ele diz assim: a culpa é como se você fosse entrar na sua casa e viu que o gás está vazando, está sentindo um cheiro de gás metano. Só que você não faz nada. O que que você tem que fazer? Você não tem que ficar cheirando, você tem que ir lá e fechar a boca do fogão para parar. Agora, se você ficar sentindo o cheiro do gás, ninguém vai resolver nada, você vai ter problema. Então, a culpa é o gás da tua consciência, mas você precisa fechar a fonte que está exalando esse gás, para que não ocorra um transtorno que, no caso, Joana diz que nos enlouquece. Então, eu preciso entrar num processo terapêutico de buscar lá quem eu fui naquele ponto, né? Eu sei que vocês não têm isso, mas é natural ter. Relacionamento de família, muitas vezes é complicado. Eu não sei se aí é em Petrópolis. É em Petrópolis que eles estão, né? É em Petrópolis? Não? Onde vocês estão mesmo? Estão Petrópolis, de onde? Oi? Petrópolis. Então, a Carmen falou que não é, ué? A Carmen está do Rio. Ah, do Rio, entendi. Ah, então que bom, tem lá. Tudo mais evoluído. Então, eu sei que você não tem problema familiar aí, mas normalmente os transtornos de culpa estão relacionados direto à família. E normalmente começa com coisinha boba que vai aumentando, né? Vai aquela reunião de família que a gente ia na casa da avó normalmente, né? Onde cada um levava um pouquinho de comida e todo mundo se reunia. E o problema é que é o seguinte, daí quando a pessoa sai da sua casa, levou sua tapoer, não devolveu a tapoer, você cria um ódio louco, né? Só porque não devolveu a tapoer. E o problema não é devolver a tapoer, viu, Rosa? O problema é quando devolve a tapoer sem a tampa, dá mais raiva ainda. Então, por causa disso, faz 10, 20 anos que você não fala com o teu irmão. Então, você não sabe o porquê aquele sentimento de culpa e de ressentimento. Então, eu preciso tratar isso. Todos os processos reencarnatórios em família, claro, existem aqueles processos de sintonia, mas por causa de reparação. E normalmente, por causa de bobagem, a gente perde um processo reencarnatório de poder aproveitar nosso tempo. Então, esse sentimento de culpa está me matando, né? Porque muitas vezes o outro nem lembra mais do que aconteceu, mas eu continuo me matando. Eu preciso tratar isso. Então, Fernando Pessoas, ele fala que é preciso buscar esse tratamento na alma. Ele diz assim: se vocês aí, se você aqui colocou o pessoal do Rio aqui, está todos com problema. Então vamos fazer o seguinte: o pessoal de Rio tem necessitado, vamos voltar um pouquinho para trás. Eu vou falar o texto de Fernando Pessoa, você vai lembrar. Psicologicamente, você já vai direto no assunto, direto na pessoa. Ele diz assim: a criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ver quem sou, e hoje, vendo que quem sou é nada, quero buscar quem fui
e aonde ficou. Então, eu preciso buscar, ou se foi na fase da infância, alguma coisa que me perturbou, vai buscar essa criança que ficou chorando, vai buscar esse jovem que está cheio de conflito e traumático. Então, eu preciso trazer e dizer a mim mesmo: passou isso, acabou. Não permita que essas dores continuem te machucando. Vamos seguir à frente. Não é permitido mais a gente entender o evangelho como um processo de lapidação e ficar se martirizando. Não permita isso com você. E não é nem o outro, o sentimento de culpa, não é nem o outro que faz com você, é você mesmo. Então, trabalhar esse processo do alto amor. Porque se eu ficar nesse processo muito tempo, chega uma hora que o corpo físico não dá conta, não, né? Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela vai dizer, nessa loucura, nessa correria do dia a dia, os transtornos emocionais prolongados vai criar para mim um processo de dor também, físico. O corpo chega uma hora que não dá conta. Então, ela vai dizer que a vida moderna, geradora de estresse e angústias, por sua vez desencadeia mecanismos de ansiedade e fobias várias, que desgastam os núcleos do equilíbrio psicológico com lamentáveis disfunções nos equipamentos físicos. Então, ela fala de ansiedade e fobias várias. Em Petrópolis e no Rio tem gente ansiosa, né? O Carmo já leu, né? Porque o ansioso, ele não consegue ficar no presente. Se tem alguém ansioso aqui na sala, já olhou no relógio 3 vezes para a hora que eu vou começar a parar de falar. Antes de eu começar. Porque ele não consegue ficar no lugar. Ele não aproveita nada. Sabe? Aquela pessoa que está assistindo novela. Ela está assistindo novela, ela quer ir no centro. Está no centro, ela quer voltar para casa. Ela não consegue parar. Minha avó chamava isso de bicho carpinteiro. Não sei como é que você chamava aí. A pessoa não para. Hoje a gente chama de TDAH, né? Então, se você não parar para viver a experiência, a beleza de cada instante, como diz Drummond, você nunca vai conseguir viver e vai parecer que o tempo está passando rápido. E o tempo é rápido, é efêmero. Mas você pode cristalizar momentos bons que auxiliam na plenitude consciencial. É uma saudade gostosa. Aí no Rio sente saudade? Olha aqui, a saudade foi um momento bom que foi cristalizado e não precisa ter medo. O problema é a nostalgia. A nostalgia é uma lembrança que dói. A saudade é o amor que permanece. Então, preciso aproveitar esses instantes. Heidegger, ele tem um conceito de saudade bem interessante. Ele diz que saudade é agonia quando vejo a proximidade da distância. Olha que interessante. A saudade é agonia quando eu vejo a proximidade da distância. Então, quando eu vivo um momento gostoso como a gente aqui, e depois que acabar, vai ficando distante, pode dar saudade. Isso pode gerar saudade do momento bem vivido, da experiência bem aproveitada. Ou esse momento, por exemplo, que pode ser um momento em família, pode gerar algumas discussões. E a gente, sem querer, dar um beliscão em alguém, isso pode gerar um sentimento de culpa. E se você não resolver esse problema, 10, 20, 30 anos, a pessoa fica acumulando lixo consciencial. Então, muitas vezes a pessoa que nos busca casa espírita com problema depressivo, por exemplo, com 50 anos, diz: Guilherme, nunca tive depressão na minha vida, não sei o que está tendo isso. Quando você vai analisar um pouco o caso, a depressão não começou ali. Ela começou há 20, 30 anos. Ou ressentimento, ou culpa, que está ferindo, está machucando. Então, esse ser consciente, como diz Joana de Ângeles, ele não pode se culpar nem ficar justificando. Eu preciso me transformar. Isso é decisão íntima minha. Sou eu que defino. Não é? Vamos mais umas frasezinhas de Joana? Vamos lá. Considerando a própria fragilidade, o indivíduo se permite comportamentos incorretos, que lhe agradam as sensações para, logo cessadas, entregar-se ao arrependimento autopunitivo com o qual pretende corrigir a insensatez. De imediato, assoma-lhe a consciência de culpa que o perturba.
Perversamente, ela pune o infrator perante si mesmo, porém não altera o rumo da ação desencadeada, nem corrige aquele a quem fere. Ao contrário, não obstante cobradora, inclemente, desenvolve mecanismos inconscientes do conselho, as práticas e sempre mais rigorosa punição. Tá joia. Olha que interessante. Fere com isso, mas não corrige o processo. Nem a quem feriu, nem a si mesmo. Meu Deus do céu, você poderia ter falado assim: olha, não precisa nem devolver minha Tupperware, fica de presente, pelo amor de Deus. Sabe? Por causa de bobagem. Se não for a Tupperware, disputa. Disputa até os filhos. Porque a nossa educação, né? Até a questão do processo intelectual, a gente disputa o tempo todo. Maria Montessori, uma pedagoga italiana, fala assim, que nós educamos, na maioria das vezes, para competição. E isso é o início de toda guerra. Quando começamos a educar para sermos solidários uns com os outros, começamos a construir paz. Estamos em disputa o tempo todo. Nos reunimos a família e análise é para ver quem está melhor na vida. Ah, o meu filho faz isso, o seu tá faz? Não. Qual a melhor roupa, qual a melhor casa, qual o melhor carro, o tempo todo isso cansa, gerando os atritos, os conflitos emocionais que a gente não está dando conta, não. Então, é preciso ter um olhar para si mesmo. Buscar em si mesmo a melhor medicação, que é o Evangelho, que muitas vezes, para curar as nossas ansiedades, os nossos transtornos emocionais, a gente precisa ir para a farmácia o tempo todo. Nada contra a medicação. Mas a gente está tratando somente as consequências, o efeito, mas não está indo na causa. Olha que interessante. As novas gerações estão começando a tomar medicação cada vez mais cedo. Vou fazer uma experiência com vocês. Eu não sei, alguém já passou de 40 anos aqui? Já? Dona Denise, já passou? Dona Denise, não é possível, não é possível. Eu queria que vocês participassem e relembrassem comigo, a gente vai voltar um pouquinho, alguns tempos atrás. Aqui em Taubaté, o nosso processo, até, digamos assim, das aflições emocionais, das dores, seres físicas, emocionais, estão mudando a arquitetura da cidade. Antigamente, nas esquinas, tinha sempre um barzinho. Aí também tinha barzinho onde a gente comprava, por exemplo, Maria Mole colorida. Alguém já comprou Maria Mole colorida no bar? Já. Suspiro, tinha um rosa, azul. O suspiro, na época, era 99% de açúcar. Alguém perguntava para o tio dono do barzinho, tem açúcar nesse suspiro? Perguntava não, né? Alguém já teve a experiência de virar um baleiro e comprar bala Juquinha? Vocês já compraram bala Juquinha aí no Rio ou em Petrópolis? Vocês podem ligar o microfone aí, ué? Já? Ana, fala para mim, Ana Maria. Ana Maria, você já comprou bala Juquinha? Já. Já. Eu tenho Eu bala também já dentro de comprei casa. muita. Eu tenho bala no meu baleiro. Você tem baleiro, mas o seu baleiro é aquele que roda? É, o meu Não, era. Não, no bar tem que ser aquele baleiro que roda. Quem rodou aquele baleiro, com certeza que passou até de 50. Ah, eu já passei muito. eu Já? também. Outras coisas, não sei se vocês fizeram isso aí no Rio. Nas férias, a gente brincava na rua. Mãe da rua, queimada, taco. A mãe precisava chamar a gente, menino, vem pra dentro na hora de dormir. Hoje as mães estão tirando os meninos do quarto para sair pra rua. E a gente brincava o tempo todo. Chegar no final da noite e falava assim, ô mãe, não sei se acontecia com vocês ainda. A gente vinha com um cordão preto em volta do pescoço, sabe? E falava assim para a mãe assim, ô mãe, hoje eu nem sujei muito, eu vou lavar só o pé para dormir. Verdade. E a gente chegava cansado, deitava e dormia. Aconteceu isso com vocês aí? Vocês chegaram nessa época de 12, 13 anos tomar medicação para dormir?
De jeito nenhum. Não, não tomavam. Então, hoje não tem mais os barzinhos nas esquinas. Aqui em Taubaté tem esquina que tem até 3 farmácias. 3. O Brasil é o terceiro maior consumidor de antidepressivos do mundo. Nós tomamos medicação o tempo todo. Por ressentimentos, consciência de culpa, ou seja, qual for, porque muitas vezes não estamos olhando para nós. Porque é muito mais fácil ir na prateleira da farmácia e pegar o remédio como se fosse um passe de mágica. Ele até passa por um período. Ô, Vera, cuidado, você está dirigindo aí, pelo amor de Deus, hein, Vera? Então, a gente não está tendo tempo para o processo de cicatrização da ferida acontecer. E a gente não está dando conta, não é? Crianças com 12, 10 anos tendo que tomar medicação para dormir. Então a gente tinha aquela terapêutica natural da brincadeira, até brigava com o outro, e a gente brigava, mas logo já pedia desculpa, estava brincando de novo. Então resolvíamos as relações ali. E hoje nós estamos cada vez mais isolados. E como ela diz aqui, a fragilidade emocional faz com que qualquer pessoa que fale alguma coisa sobre nós crie um trauma gigantesco. Então nós precisamos rever essas condutas. O Evangelho tem nos dado essa possibilidade, sabe? Olha para dentro de si. Se você fechar os olhos, se tem alguma coisa que te machuca, você pode voltar lá atrás. Porque o teu pensamento, ele controla o teu corpo. Você pode voltar no lugar onde você não gosta, onde foi a causa do seu transtorno, da tua ferida aberta, o teu corpo vai reagir. Daqui a pouco você enxerga aquela pessoa lá, vai te dar taquicardia, dá até dor de estômago. Mas você pode falar para ela, em pensamento, olha, tá tudo bem, isso já não existe mais. Você falar para mim, mas a pessoa está desencarnada, e qual o problema? Quando você vai na cena, você leva ela e resolve esse problema. Nós temos é, é, pouco tempo de vida física, mas eternidade de vida espiritual, não é? A gente precisa, a gente muitas vezes coloca mais dias da nossa vida. A gente precisa colocar mais vida nos nossos dias. Para colocar vida em plenitude, eu preciso resolver esses problemas do passado e começar a seguir no futuro, como Paulo. Olha o ser consciente de Paulo. Se imagina se o apóstolo Paulo fosse trazer a consciência de culpa. Não tinha evangelho. Imagina se ele ficasse pensando, matei cristão, assassinei um monte, eu sou um monstro, como que eu vou divulgar o evangelho? Na estrada de Damasco, ele começa a despertar a consciência. Diz que Paulo é o vaso escolhido, mas não foi assim, fácil. Ele teve uma luta interna com ele. Em várias falas, vai mostrando essa luta. Ele dizia assim: por que que o bem que quero fazer não consigo e o mal que não mais quero continuo fazendo? Olha a luta íntima. É um processo de purificação. Mas não deixou a fragilidade tomar conta e no processo de lamentação. Ai, coitado de mim, pobre de mim, eu não vou dar conta. Não. Ele seguiu e começa numa fala mais madura um pouco à frente. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, me comportava como menino. Agora vi ser homem e deixei para trás as coisas próprias de menino. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar as coisas da meninice, da infantilidade. Ai, tô de mal. Aí ficava de mal assim? De mal é assim, né? A gente ficava de mal. Depois tinha que dar o dedinho, né? Por que que não dá o dedinho para a própria consciência? Sabe aquela coisa que a gente fez que não se perdoa, vai, pelo amor de Deus, sai dali. É outro processo. Não se permita isso, não. Vamos um dia chegar como apóstolo Paulo, mas a gente precisa correr no processo evolutivo. Já no final da sua vida,
pelo esforço, pela decisão, fecha os olhos e diz: Senhor, não mais sou eu quem vivo, mas é agora vós que vive em mim. Pleno, suave, aquilo que a Joana inicia lá, consciência divina. Não permitir que as feridas mantenham-se abertas, elas ficaram como experiências necessárias. E sigo à frente. É uma libertação. Rose, para a gente até ir já no finalzinho, vamos ler o finalzinho? Olha o que ela diz no finalzinho, extraordinário. Toda realização inicia-se na mente, desenhada no plano mental. Vem materializar-se ao primeiro ensejo. Pensa, portanto, com correção, liberando-te das ideias malsãs que te geraram consciência de culpa. Sempre que errares, recomeça com o entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre a consciência e a conduta tem um preço: a perseverança do dever. Se, todavia, tiveres dificuldade em agir corretamente, em razão da atitude viciosa encontrar-se arraigada em ti, recorre à oração com sinceridade, e a consciência divina te erguerá a paz. Olha que gostoso. Não é bom isso? Da mesma forma que teve situações no passado que foram plenas para a gente. Quando eu penso numa recordação, sabe, não sei se acontece com vocês, eu lembrava da casa da minha avó, quando ela fazia bolinho de chuva. Não é bom? Alguém tem recordação desse tempo aí? Tem. Eu falei isso numa palestra em Guará aqui. O menino falou assim: minha avó fazia bolinho de chuva para mim no fogão d'água, preto e branco. Olha, lembrou até a marca do fogão que ele voltou lá na cena. E é bom. São coisas simples que levam à plenitude. E quando a gente pensa na nossa avó, no pai, na mãe, a gente traz ele para perto. Mas a dor não é saudade. A dor é culpa. Saudade é bom. Dizer mãe, pai, vó, vô, como foi bom o tempo que nós construímos a nossa relação juntos nessa atual encarnação. Espera aí que estou chegando. Uma nova proposta. Daqui a pouco não vem mais com meu pai, com a minha mãe, que a gente já. Porque a família biológica é um treino para a família espiritual. E vamos nos realizando. Então, por isso que o grande objetivo é olhar para dentro. Khalil Gibran dizia: um dia o divino me disse, é preciso amar o vosso inimigo. Quando eu ouvi isso, eu passei a amar a mim mesmo. Porque eu sou a maior pedra no meu próprio caminho. Eu dificulto o meu processo de crescimento. E o Cristo tem olhado por nós a todo momento, para que a gente entenda que as aflições da vida, as vicissitudes, como diz o texto que eu coloquei de Guimarães Rosa, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, afrouxa, coragem de olhar para você. Então, esses passos são fundamentais, fundamentais, para que a gente saia do patamar simplesmente religioso, de frequentadores de uma casa espírita, de um templo católico, budista, mas para um despertamento maior. Eu não posso ficar simplesmente, mecanicamente frequentando um templo. Porque Emmanuel, no livro Fonte Viva, dizia: nunca tiveram tantas pessoas nos templos de pedra como nos dias de hoje, mas também nunca tivemos tanta pessoa em desgosto pela vida. Citamos igrejas abarrotadas. Hoje também nós temos uma igreja em cada esquina, não é? Não era para ter depressão, não era para ter nem problema emocional. O que nós estamos fazendo dentro dos templos religiosos? Nós estamos vivendo uma experiência religiosa ou uma experiência de religiosidade,
de consciência divina. Eu preciso refletir sobre isso. Então, todos nós vivemos as experiências de dor. Nós não vamos fugir delas. Mas eu preciso ter uma sinceridade comigo. E a caridade é um processo que nos ajuda. Quando eu olho para o outro nas suas dores, eu olho para mim, das minhas próprias necessidades. Gandhi, Mahatma Gandhi dizia assim: um dia, um amigo chamou para cuidar da sua dor. Eu coloquei a minha no bolso e saí para servir. A melhor maneira de curar a própria dor é se perdendo na dor de um amigo. Essa é a caridade. Ela faz olhar para dentro da gente. Começa, faça experiência. E outra coisa, aproveita o seu dia ou a sua noite hoje. Se olhe no espelho e lhe permita se ver. Olhar o tempo que passou, olha para hoje e olha para frente. Eu saí do primitivismo, do instinto. Sou um espírito racional na busca da perfeição de mim mesmo. Uma estrada segura que o Cristo oferece, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, quando eu adquiri isso, fica a consciência mais tranquila. E para encerrar minha fala, eu abro até para vocês que quiserem fazer comentário, alguma pergunta, a gente fazer como Guimarães Rosa. Comecei com ele e vou encerrar com ele. Guimarães Rosa, para ler as poesias, tem que ser com café e com pão de queijo, que é mineiro. Então, depois vocês preparam um café, tá meio friozinho, pega um pão de queijo, eu vou pegar um trecho do texto dele, depois vocês procuram aí. Então, ele manda uma carta no final da vida, dizendo sobre a plenitude. Então, ele fala assim: chega um momento na vida da gente que a única coisa a se fazer é lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Então, coloque na dia de vocês. Não coloque mais dias na sua vida. Coloca mais vida nos seus dias. Que Jesus nos abençoe. Abro para vocês que quiserem fazer algumas colocações, algumas perguntas. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a você. Foi linda a sua palestra. Realmente, nós estávamos aqui, é que caiu um grupo de companheiros lá dos Estados Unidos. E eles estavam, né, aqui realmente adorando o seu estudo. A nossa companheira Isabel Pazin Lucas, ela está lá em Salt Lake City, né, dos Estados É. Unidos. E ela estava assistindo a palestra com um grupo de lá. É que eles caíram agora por causa da internet, né? Mas ela deve retornar. E ela estava agradecendo a oportunidade, né? Graças à internet, que nos proporciona, né? Esse momento de estarmos aqui trocando num outro país, passando por situações tão conflitantes agora, né? Trazendo essa estabilidade emocional, muitos inseguros do que vai acontecer com eles, né? Não só os nativos, os que vivem lá, que também estão passando por uma certa insegurança, como aqueles que escolheram esse país para viver. Então, esse tema realmente vem tocar todos nós. Então, eu quero te agradecer muito. A nossa amiga Ana Brito também está dizendo aqui, pedir a Deus que te abençoe. Então, realmente é muito bom falar sobre isso. E como nós precisamos falar sobre isso, não é, Guilherme? Sim. E a gente percebe que a medicação é simples, é a nossa vida cotidiana. São lembranças gostosas, coisas simples, as relações humanas. Tenho falado com jovens que muitas vezes a melhor medicação são palavras simples que a gente até falava, quase não se vê mais. As fragilidades emocionais decorrem por causa de insegurança. Sabe quando a mãe fala para as mães, a melhor forma de dar segurança para o teu filho é quando a mãe cobria a gente, falava assim: dorme com Deus, meu filho. Deus te abençoe. E isso traz uma segurança muito grande. E a gente até falava assim para a mãe: a benção, mãe. Lembra disso? Que palavras que caíram em desuso. E a gente cada vez mais afastado, não é? Então, falar para a pessoa como você é importante para mim, como você me faz falta,
Ou muitas vezes não preciso falar nada, eu só preciso estar do lado. Eu estou aqui. Eu não vou conseguir fazer com que as suas dores cessem, mas eu vou estar aqui diante delas, do seu lado. É preciso dar o primeiro passo. O primeiro passo, ele não vai te levar onde você quer, mas ele vai te tirar de onde você está. Isso é importante. Então, não desista. Se você está passando por algum momento difícil hoje, eu vou te falar para você que não dá para desistir no meio do caminho. Segura na mão de alguém. Sempre falo para as pessoas, tem sempre uma casa espírita aberta para você conversar com alguém. Temos o CVV, temos pessoas que fazem atendimento fraterno. Nós temos aqui, já até passei para a Rose, nós fazemos atendimento fraterno todos os dias online. A gente não é forte o tempo todo. Algumas vezes eu preciso colocar para fora aquilo que eu sinto. E a gente começa uma nova etapa na nossa experiência de vida. É isso. Eu vou pedir até você, Guilherme, para repassar para mim novamente esse endereço, né, para o atendimento fraterno online. Eu vou passar para os companheiros, aqueles que desejarem, Pode, né? pode passar meu contato, eu passo sempre com a Rosana. A Rosana até participou uma vez com a gente aqui, e ela que faz a agenda dos atendimentos. E a gente pode passar o meu contato, que a gente marca um horário, um dia. A gente faz até uma adequação no dia da pessoa, né? Então a gente consegue bater um papo gostoso. Eu vou passar os companheiros que desejarem fazer o atendimento fraterno online, eu passo o contato do Guilherme para vocês. É muito importante isso, né? Nós temos essa oportunidade, essa flexibilidade, porque é um momento muito delicado. Alguém mais gostaria de deixar uma mensagem, falar alguma coisa? Aninha, Carmen, Joana? Não tenho vergonha nem medo, é só ligar os microfones e deixar sair. Pessoalzinho da bala, da bala Juquinha. Eu queria dizer, acho que eu vou participar eu vou até presencial aí, acho que Semana Espírita de Barra Mansa, acho que em novembro, vou passar para você. Não sei quem mora pertinho aí, a gente pode se conhecer pessoalmente lá, hein? Tudo bem, agradeço. Pode mandar para a gente que nós compartilhamos, nós divulgamos, tá bom? Quando vai ser? É em novembro, eu Quando preciso vai pegar o ser? cartaz para o pessoal me mandar. Ah, não Tá abri. Em bom. novembro, tá bom? Mas eu vou mandar para a Rose, ela divulga aí. Daí eu Eu, vou estar indo pessoalmente, quem morar aí perto, a gente vai se conhecer lá. divulgação é meu nome, Isso aí. não se preocupem com isso. Bem, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez ao Guilherme, esse querido irmão, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco mais uma vez, trazendo esse tema tão maravilhoso, falando com essa facilidade que nos toca, né? Mexe no nosso coração. Eu acho que para todo mundo, né? Hoje vai ser uma noite muito mais tranquila, muito mais leve, né? Muito bom mesmo. E Joana sempre nos dando aquele ponto certo, né? Aquelas palavras que realmente tocam o nosso coração, nos ajudam a compreender mais. Eu, então, hoje, atualmente, me sinto assim, muito mais chegada a Joana, porque eu tinha muita dificuldade com os textos de Joana. Eu brincava dizendo que a Joana tinha um problema comigo. Eu fugia de Joana como de Afonso da Cruz, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo, né, estudar os textos de Joana, refletir, procurar aplicar tudo aquilo que ela traz para a gente, né, de forma tão carinhosa e tão amorosa. Então, é muito bom. Gente, eu queria lembrar vocês que o nosso painel espírita Joana de Ângeles, né, da mentora Joana de Ângeles, vai continuar todo mês de abril. Semana que vem, próxima segunda-feira, dia 14, nós vamos conversar sobre a tragédia do ressentimento, também baseado nessa obra, Momentos de Saúde e de Consciência, na primeira parte dessa obra. É o capítulo 11, né? Quem vai fazer para a gente é a nossa companheira Flávia Pesarini, lá dos Estados Unidos também. Depois, no dia 21, nós teremos aqui o nosso amigo Sérgio Breves, aqui do Rio de Janeiro. O tema é Consciências e Alienações Mentais.
também do livro da Joana, Momento de Saúde e Consciência, está lá no capítulo 18, segunda parte do livro. E dia 28, encerrando o nosso painel, teremos o nosso amigo Robson Valentim, aqui do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre saúde e consciência, também da segunda parte desse livro, capítulo 5. Então, os temas, né, muito interessantes, onde nós poderemos trabalhar mais essas questões emocionais, essas questões da consciência tão necessárias para todos nós. Então, vamos encerrando aqui o nosso painel. Estaremos de volta na quarta-feira para o estudo do Evangelho, para o estudo do Sermão do Monte. Também é uma terapia, né? O estudo do Sermão do Monte, estudo do Evangelho. Agradecendo muito a Deus por tudo que temos recebido. E, mais uma vez, eu agradeço ao Guilherme por estar sempre pronto para aceitar os nossos convites e trazer esse trabalho tão bom que nos deixa assim bastante, né, emocionados. Então, para encerrar, vou pedir à nossa irmã Joana. Joana, minha querida irmã, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Posso. Agradecemos ao companheiro pelo estudo da noite, foi muito bom, muito maravilhoso. Vamos, nesse momento, juntos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, a Joana de Anjos, a toda essa espiritualidade amiga que viva por nós, que nos orienta, que nos guia no nosso caminho. Agradecidos estamos por todas as oportunidades que o Pai nos oferece. Que estejamos atentos a todas elas que surgem no nosso caminho. Que elas venham para nos auxiliar, a nos conhecermos melhores, a trabalharmos as nossas dificuldades, que ainda são muitas, e a cada dia agradecemos a Joana por todas essas obras que ela nos enviou e envia a todo momento, que nos auxiliem tanto a nos conhecer melhor e, muitas das vezes, a procurarmos a ajuda dos profissionais que podem nos auxiliar, que a espiritualidade nos ajuda, mas também, às vezes, temos que encarar a necessidade da busca dos nossos companheiros que estudam e praticam a psicologia. Agradecemos muito ao Pai amoroso e a Jesus, que nos dá essa oportunidade do esclarecimento e do consolo. Agradecemos a todos e que o Pai amoroso Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana de paz, de luz e de muito amor nos nossos corações. Abençoe, Pai, a todos nós, aos nossos irmãos que ainda teimam e não seguiram os teus ensinamentos, que são seus filhos que necessitam também de todo o nosso amparo e de nossas vibrações. Que o amor de Jesus e o amor do Pai se derrame sobre todos nós, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nos despedimos aqui, desejando a todos uma noite de muita paz, de muito amor. E como dizia Francisco de Assis, paz e bem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Boa abraço. Tchau, noite, tchau. boa noite. Tchau, obrigada, boa noite, bom descanso. Que o Até Senhor amanhã.